Conversando com Deus, livro 1, capítulo 3, página 96. O Senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Sim. Primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se vivesse de acordo com esse pensamento todos os dias. O que pensaria, faria e diria, e como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam. Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Sim, vejo muita diferença. Ótimo, deveria ver, já que sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Agora, tendo visto as diferenças de onde está e onde deseja estar, comece a mudar, conscientemente, seus pensamentos, suas palavras e suas ações, para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Isso exigirá muito esforço físico e mental, um exame minuto a minuto de todos os seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes, feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Se aceitar o desafio, descobrirá que passou metade da sua vida inconsciente. Isto é, sem perceber em um nível consciente o que você está escolhendo em termos de pensamentos, palavras e atos, até experimentar as suas consequências. Então, quando as experimenta, nega que seus pensamentos, palavras e atos tiveram algo a ver com elas. Isto é um convite a parar de viver nessa inconsciência, um desafio que a sua alma o instigou a aceitar desde o início dos tempos. Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo. Sim, até se tornar sua segunda natureza. De fato é. Sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Desculpe-me, mas essa crítica constante a tudo que eu penso, digo e faço não me tornaria enfadonho? Não, diferente sim, mas nunca enfadonho. Jesus era enfadonho? Eu não acho. Era enfadonho estar na companhia de Buda? Milhares de pessoas imploravam por estar em sua presença. Ninguém que adquire um profundo conhecimento é enfadonho. Talvez seja uma pessoa incomum ou extraordinária, mas nunca é enfadonha. Então, você quer que a sua vida melhore? Comece imediatamente a imaginá-la do modo que quer que seja e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com ela e rejeite-os. Quando você tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque-o imediatamente por outro. Quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que o faz. E se puder, retifique o seu erro com quem quer que tenha sido envolvido. Eu já ouvi isso antes, mas nunca levei a sério, porque parece muito falso. Quero dizer, se você está muito doente ou pobre como um mendigo, não tende a admitir isso. Se está extremamente perturbado, não deve demonstrá-lo. O que me faz lembrar de uma piada sobre 3 pessoas que foram mandadas para o inferno. Uma delas era um católico, outro um judeu e ainda outro um místico da nova era. O demônio disse para o católico zombeteiramente: "Está gostando do calor?" E o católico choramingou: "Estou oferecendo o meu sofrimento a Deus." O demônio então perguntou ao judeu: "E quanto a você, está gostando do calor?" O judeu respondeu: "O que mais eu poderia esperar além de mais inferno?" Finalmente, o demônio se aproximou do místico da nova era e lhe fez a mesma pergunta. "Calor?" disse ele suando. "Que calor?" Essa é uma boa piada.
Mas eu não estou falando sobre ignorar o problema ou fingir que não existe. Estou falando sobre dar-se conta da situação e depois dizer a sua verdade mais elevada em relação a ela. Se você está falido, está falido. Não adianta mentir sobre esse fato e tentar inventar uma história para não admiti-lo. Contudo, o seu pensamento sobre isso, estar falido é ruim, é horrível. Eu sou uma pessoa má, porque as pessoas boas que trabalham muito e realmente se esforçam nunca ficam falidas, etc., determina como você experimenta a falência. São as suas palavras. Estou falido, não tenho um centavo, estou totalmente sem dinheiro, que determinam quanto tempo você fica falido. São as suas ações decorrentes desse fato. Sentir pena de si mesmo e desânimo, não tentar encontrar uma saída porque, afinal de contas, de que adianta? Que criam a sua realidade a longo prazo. A primeira verdade a saber sobre o universo é que nenhuma condição é boa ou má, apenas é. Por isso, pare de fazer julgamentos de valor. A segunda verdade é que todas as condições são temporárias, nada é imutável, nada permanece estático. O modo como uma situação muda depende de você. Desculpe-me, mas tenho de interromper o Senhor novamente. E quanto à pessoa que está doente, mas tem a fé, que moverá montanhas e por isso pensa, diz e acredita que irá melhorar, apenas para morrer 6 semanas depois. Como isso se encaixa em toda essa história de pensamento positivo e ação afirmativa? Muito bem, você está fazendo perguntas ótimas. Não está apenas aceitando a minha palavra. Chegará um ponto em que terá de aceitá-la, porque acabará descobrindo que podemos discutir isso para sempre, até não restar outra coisa a fazer além de aceitá-la ou negá-la. Mas ainda não chegamos a esse ponto, por isso vamos continuar a conversar. A pessoa que tem a fé para mover montanhas e morre 6 semanas depois, moveu montanhas durante 6 semanas, que podem ter sido suficientes para elas. Talvez tenha decidido na última hora do último dia, agora basta, estou pronto para participar de outra aventura. Talvez você não tenha tido conhecimento dessa decisão, porque essa pessoa pode não ter lhe contado. A verdade é que pode tê-la tomado um pouco antes, dias, semanas antes, e não ter contado a você ou a ninguém. Você criou uma sociedade em que não é muito bem aceito o desejo de morrer. Não é bem aceito conformar-se com a morte. Como você não deseja morrer, não pode imaginar que alguém o deseje, não importa quais sejam as circunstâncias. Mas há muitas situações em que a morte é preferível à vida. E eu sei que você pode imaginar quais são se refletir um pouco. Porém, essas verdades não lhe ocorrem, não são tão evidentes por si mesmas, quando você está olhando no rosto de alguém que está escolhendo morrer. E a pessoa moribunda sabe disso. Na privacidade do seu quarto, pode sentir o nível de aceitação no que diz respeito à sua decisão. Você já se deu conta de quantas pessoas esperam o quarto ficar vazio para morrer? Algumas até mesmo têm de dizer a seus entes queridos: agora pode ir, vá comer alguma coisa, ou vá dormir um pouco, estou bem, eu o verei amanhã. E então, quando o fiel guardião deixa o quarto, a alma deixa o corpo doente. Se essas pessoas dissessem a seus parentes e amigos reunidos: eu só quero morrer, estes responderiam: ah, você não quer realmente dizer isso, pare de falar assim, aguente firme, ou, por favor, não me deixe. Todos os profissionais da área de saúde são treinados para manter as pessoas vivas, em vez de confortáveis, para morrerem com dignidade.
Para um médico ou uma enfermeira, a morte é um fracasso. Para um amigo ou parente, é um desastre. Apenas para a alma é um alívio, uma libertação. Sua maior dádiva para os moribundos é deixá-los morrer em paz. Não achar que eles devem aguentar firme, continuar a sofrer ou preocupar-se com você nessa passagem tão crucial em suas vidas. O que acontece com muita frequência no caso do homem que diz que acredita que vai viver, e até mesmo reza para isso, é que, no nível da alma, ele muda de ideia. Então, é hora de deixar o corpo para que a alma fique livre para realizar outras atividades. Quando a alma toma essa decisão, nada que o corpo faz pode mudá-la. É no momento da morte que aprendemos quem, no triunvirato corpo, mente e alma, comanda a vida. Durante toda a sua existência, você acha que é seu corpo. Parte do tempo acha que é a sua mente. É na hora da morte que você descobre quem realmente é. Há ocasiões em que o corpo e a mente simplesmente não ouvem a alma. Isso também cria o cenário que você descreve. O mais difícil a fazer é ouvir a própria alma. Note que poucas pessoas fazem isso. Frequentemente, acontece que a alma toma a decisão de que é hora de deixar o corpo. O corpo e a mente, sempre seus servos, ouvem-na e começa o processo de libertação. Contudo, a mente, o ego, não deseja aceitá-la. Afinal de contas, esse é o fim de sua existência. Então, instrui o corpo para resistir à morte, o que o corpo faz com prazer, porque não deseja morrer. O corpo e a mente, o ego, recebem muito incentivo, muitos elogios do mundo exterior, o mundo de sua criação, pelo fato de resistir. Assim, a estratégia é legitimada. Nesse ponto, tudo depende do quanto a alma deseja partir. Se não houver grande urgência aqui, a alma poderá dizer: está bem, você venceu. Ficarei durante mais algum tempo. Mas se estiver muito claro para a alma que ficar não servirá aos seus objetivos mais elevados, que não há mais como evoluir através do corpo, ela o deixará e nada irá impedi-la, ou deverá tentar impedi-la. Está muito claro para a alma que o seu único objetivo é a evolução. Não está preocupada com os feitos do corpo ou o desenvolvimento da mente. Nada disso faz sentido para ela. Também está claro para a alma que deixar o corpo não é uma grande tragédia. De muitos modos, a tragédia é permanecer nele. Então, você tem de compreender que a alma vê a morte de uma maneira diferente. É claro que também vê a vida de uma maneira diferente. E esta é a fonte de grande parte da frustração e ansiedade que as pessoas sentem da vida. A frustração e a ansiedade surgem quando elas não ouvem as suas almas. Como posso ouvir melhor minha alma? Se a alma é realmente o chefe, como posso ter certeza de que receberei os memorandos do seu escritório? A primeira coisa que você poderia fazer é entender claramente o que a alma está buscando e parar de julgá-la. Eu julgo a minha própria alma? Constantemente. Eu acabei de lhe mostrar como você julga a si mesmo por querer morrer e também por querer viver, realmente viver. Julga a si mesmo por querer rir, chorar, ganhar, perder e especialmente experimentar felicidade e amor. Eu faço isso? Você tirou de algum lugar a ideia de que se negar a felicidade e não celebrar a vida é devoção a Deus. Diz a si mesmo que a negação é uma virtude. Está dizendo que isso é mal? Não é bom nem mal. É simplesmente negação. Se você se sente bem depois de negar a si mesmo, então em seu mundo isso é bom. Se você se sente mal, então é mal.
Na maioria das vezes, você não consegue chegar a uma conclusão. Nega-se alguma coisa porque diz a si mesmo que deve negá-la. Então diz que foi bom tê-la negado, mas não sabe por que não se sente bem. Por esse motivo, a primeira atitude é parar de julgar a si mesmo. Descubra qual é o desejo de sua alma e realize-o. Faça o que a sua alma quer. O que a alma busca é o sentimento mais nobre de amor que você possa imaginar. Esse é o seu desejo, o seu objetivo. A alma busca o sentimento, não o conhecimento que ela já tem. Mas o conhecimento é conceitual. O sentimento é empírico. A alma quer sentir a si mesma e, portanto, conhecer-se em sua própria experiência. O sentimento mais nobre é a experiência de união com tudo o que é. É o sentimento do amor perfeito. O amor perfeito é para o sentimento o que o branco perfeito é para a cor. Muitos acham que o branco é a ausência de cor, mas não é. O branco é a combinação de todas as cores que existem. Da mesma forma, o amor não é a ausência de uma emoção. Raiva, luxúria, inveja, cobiça é a soma de todos os sentimentos que existem. O amor é tudo. Sendo assim, para a alma experimentar o amor perfeito, deve experimentar todos os sentimentos humanos. Como algo que eu não compreendo pode despertar a minha compaixão? Como algo que eu nunca experimentei pode merecer o meu perdão? Então, nós dois percebemos a simplicidade e a magnitude da jornada da alma. Finalmente compreendemos o seu objetivo. O objetivo da alma é experimentar tudo isso, para poder ser tudo. Como é possível ser superior sem nunca ter sido inferior? Esquerda sem nunca ter sido direita? Sensível sem nunca ter sido insensível? Bom, se isso nega o mal. Obviamente, a alma não pode escolher ser alguma coisa se não há o que escolher. Para a alma experimentar a sua grandeza, deve saber o que é grandeza. Não pode saber o que é se só há grandeza. E então a alma percebe que a grandeza existe apenas no espaço do que não é grandioso. Por isso, nunca condena o que não é grandioso, mas o bendiz, vendo nisso uma parte de si mesma que deve existir para que outra parte possa manifestar-se. É claro que a função da alma é fazê-lo escolher a grandeza, o melhor de que você é, sem condenar o que não escolhe. Essa é uma tarefa muito difícil, que se prolonga por muitas vidas, porque você tende a julgar, a considerar uma atitude certa ou errada, ou insuficiente, em vez de bem dizer o que não escolhe. Você faz pior do que condenar, tenta destruir o que não escolhe. Se há uma pessoa ou uma situação com que não concorda, você a critica. Se há uma religião que vai contra a sua, considera-a errada. Se há um pensamento que contradiz o seu, ridiculariza-o. Se há uma ideia diferente da sua, rejeita-a. Você comete um erro, porque cria apenas metade de um universo, e não consegue ao menos entender a sua metade quando rejeita imediatamente da outra.